Eu devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Eu devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Bem-vindo e bem-vinda, e esse é o seu Atravessar. Eu sou Daiane Leite e você está prestes a atravessar o caminho para a sua nova versão. Hoje eu quero te levar para um lugar diferente, como se fosse uma máquina do tempo. Você já deve ter ouvido a canção Epitáfio, que eu abri esse áudio, onde deveria ter amado mais, chorado mais, visto o sol nascer, eu devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito tudo o que eu quis fazer. Como se fosse uma máquina do tempo. Pensa num momento onde você olha para trás, um momento onde tudo se cala, onde tudo perde o peso do agora, da pressa, da correria, menos o que foi vivido. O dia que vale a pena ser vivido. O dia da sua despedida. E talvez você nunca tenha parado para pensar nisso de forma clara. Diante da morte, o arrependimento não é morrer, é não ter vivido. Não existe medo no fim. O maior medo não está no fim em si. O maior medo está na angústia de perceber que a vida passou enquanto você adiava ser quem podia ser. No dia do futuro, no dia em que não sabemos, afinal, a vida tem da sua brevidade, e não sabemos se teremos 5, 10, 15 ou 20 anos à frente. E às vezes adiamos planos. Amanhã eu faço, depois eu faço, sempre com uma condição futura. Mas quem garante que esse tal amanhã vai existir? Que esse tal daqui a 5 anos existirá? Porque enquanto você adia quem você pode ser, a vida passa. Enquanto você espera o momento certo, enquanto você dizia depois, enquanto você tentava e não sustentava. E quando você olha para trás, o que dói não são os erros, é o que você não viveu. Se hoje fosse o dia que vale a pena ser vivido, se hoje fosse o dia do fim, ao olhar para trás, você vai cantar como a canção: eu queria ter amado mais, eu queria ter vivido mais, eu queria ter visto o sol nascer, o sol se pôr, eu queria ter feito a minha transição de carreira, eu queria ter dito não quando eu disse sim, eu queria ter deixado ir para vir o novo. Quando você olhar para trás, o que vai doer não são os erros, é o que você não viveu. As decisões que você não tomou, os caminhos que você não atravessou, a versão que você sentiu, mas não se permitiu ser. E talvez hoje seja esse momento. Não o fim, mas um ponto de consciência. Um ponto onde você vai ainda poder escolher. Ainda pode viver, ainda pode atravessar. Porque a vida ela não cobra no final, ela cobra agora. No tempo que passa, nas escolhas que você adia, naquilo que você sabe, mas não sustenta. E é por isso que esse não é só mais um áudio. Nunca foi. É um convite. Um convite para você parar de viver no depois e começar a viver no agora, porque no fim não vai importar o quanto você tentou, vai importar o quanto você viveu. E talvez essa seja a primeira vez que você realmente esteja olhando para isso com verdade. Me responde. O que você ainda está adiando viver? Porque o tempo, ele não espera. E você está diante dele agora, e esse é o seu atravessar. E isso é só o começo. Hoje eu te convido a viver a travessia. Atravessar o padrão que te faz voltar ou continuar recomeçando sempre. E não é sobre você chegar em qualquer outro lugar. É sobre parar de fugir e voltar para você. Porque não adianta você chegar em outro lugar sem ser você. Existe um mito que fala exatamente sobre isso, de Ulisses. Depois de atravessar guerras, perdas, caminhos difíceis, ele chega até a ilha da deusa Calipso. E ela oferece algo que qualquer um aceitaria. Ela oferece a Ulisses a imortalidade, viver para sempre, sem dor, sem fim. Só que havia uma condição. Ele teria que ficar ali,
longe da sua vida, longe de quem ele era, longe de quem ele amava. E Ulisses recusa, porque no fundo ele sabia que, e é o que ele diz, não adianta viver para sempre se o seu lugar não é seu. É melhor ser mortal vivendo a sua verdade do que ser um eterno, do que ser um Deus, vivendo uma vida que não é sua. Ulisses, após retornar, porque Ulisses ele está em Ítaca e ele retorna, 10 anos que ele ficou lutando na guerra de Troia. O mito conta que a deusa Calipso, ela se apaixonou por Ulisses e ela oferece a ele essa imortalidade. Só que ele deveria esquecer Penélope, o seu filho. Então era uma eterna juventude e imortalidade. Mas diante disso, Ulisses falou que preferia uma vida de mortal no lugar certo a uma vida imortal de Deus no lugar errado. Hoje, você pode dizer que você vive a sua vida no lugar certo? Ou ainda há dores que precisam ser atravessadas, pesos, inseguranças, porque é melhor ser mortal vivendo a sua verdade do que eterno, vivendo uma vida que não é você. Quantas vezes você aceitou ficar em lugares que não são seus, relações que não são você, caminhos que não são você, versões que não são você, quantas vezes você escolheu permanecer só para não atravessar, porque atravessar é ter coragem de voltar para si, é aprender a dizer não. É isso que nós vamos viver nesses 6 dias juntos. Nós vamos aprender a dizer não, não para o que te diminui, não para o que te drena, não para o que faz você se abandonar. Encarar os medos. É sobre desapegar, é deixar ir para então vir o novo. É deixar ir para que você possa ir em direção à sua verdade. Porque você precisa deixar para ir. Deixar para o novo vir. O que te faz bem, para o que te faz bem, para o que te sustenta, para o que você pertence de verdade. É atravessar o que te atravessa. Porque quando você evita a dor, ela não desaparece, ela te prende. E o que você evita hoje, volta para te cobrar amanhã. Hoje, eu estou fazendo um chamado para você estar comigo na travessia. Mas tenha em mente que se você desejar não atravessar, o que você evita hoje, vai voltar para te cobrar amanhã. Quando você foge para o futuro ou corre para o passado, quais dores estão lá? Quais histórias que você ainda carrega? Tem uma frase que diz que a infância é o chão que você pisa a vida inteira. Então você precisa olhar para isso também. É sobre escolher você mesmo quando ninguém entende, mesmo quando é difícil, mesmo quando dói. É dizer sim para a vida. A travessia é isso. Um sim com coragem, mesmo sem ter todas as respostas. A travessia é o caminho para você voltar a morar em si e sair daquela canção que nós abrimos esse áudio. Eu queria ter amado mais, eu queria ter vivido mais, para poder viver outra realidade. Que também diz uma canção: eu vejo a vida melhor no futuro, eu vejo isso por cima do muro. E esse muro são as barreiras que você precisa atravessar. Serão 6 dias juntos para atravessar arrependimentos, culpas, medo, procrastinação, indecisão. O que você precisa atravessar para viver essa vida melhor no futuro e vivê-la hoje. Para ver a vida mais clara, mais forte, mais inteira. Para viver o começo de uma nova era. Porque o tempo, ele está voando. E o tempo, ele está escorrendo pelas mãos. Hoje é o dia da decisão. O que tem roubado você de você mesmo? Até quando você vai permitir que essa vida do futuro seja roubada de você hoje? O que tem te arrastado pela vida? O que tem nessa direção que está te hipnotizando e te tirando da vida que você merece? O que te atraiu tanto que te afastou do que é mais importante, que é você? As suas ações devem ser um prolongamento de quem você é. Por isso, atravessar é voltar para si. O convite foi feito. Eu te convido a viver esse chamado à travessia. A travessia está disponível hoje por R$ 95,55 ou 12 parcelas de R$ 9,55. Menos de R$ 10 ao mês. Quem entrar hoje vai receber de bônus o mês do hoje. O mês do hoje é uma sequência de 24 áudios
para você aprender a viver com presença, para você sair do automático e voltar para o agora. Afinal, a vida que você quer construir no futuro, ela é feita de hoje. É feita do todo dia. E o mês do tudo ou nada. São 24 áudios do mês do tudo ou nada. Mas agora é um mês de confronto, para você parar de adiar e finalmente entrar em ação. O que seria a sua vida se você partisse para o tudo? Você está disposto ou disposta a viver esse tudo ou nada? Porque serão 24 dias que são determinantes na sua vida. Você tem coragem de viver o tudo ou nada no relacionamento, nas finanças, na saúde, no seu projeto? Você tem coragem para encarar suas decisões com o pensamento tudo ou nada? As suas ações com a postura tudo ou nada? Ou vai deixar para depois? Você hoje se canse de flexibilizar, que você se canse de deixar para depois, que você canse de adiar, que você canse de deixar para amanhã. Eu me comprometo com você. No mês do tudo ou nada, mas você se compromete com você? A viver esse mês como o determinante? Diante de tudo isso hoje, não basta ouvir, não basta ver certas coisas, você precisa viver a travessia e sustentar. Por isso, de presente, o mês do tudo ou nada. Tem uma canção que eu gosto muito e é assim que eu quero encerrar esse áudio. E essa canção fala: eu já tentei do meu jeito várias vezes. Eu me tornei especialista em fracassar e me frustrar. E a canção continua dizendo: se eu pudesse voltar onde tudo deu errado, será que é tarde demais para mim? E a resposta que eu ouvi foi: sonha mesmo e lança fora todo o medo. Porque a sua parte é confiar. E a realização, ela acontece no caminho. Hoje eu te convido a voltar a sonhar, a lançar fora o medo. Nós vamos sonhar juntos, a atravessar os medos. Você confia e junto nós atravessamos. Esse é o seu convite, esse é o chamado para você viver a sua travessia.